Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco. Boa noite aos internautas da TV Chico Xavier, que nos assiste também. É uma alegria muito grande hoje encontrar com tantos irmãos encarnados e desencarnados aqui nesse centro. Quando o Ivan fez o convite, eu já tinha o interesse de conhecer a casa. O Ivan já tinha falado sobre ela. E não haveria tema mais indicado que foi a luz do Espírito, né? Vim pela primeira vez numa casa e falar da casa, falar do lar. E falar do lar requer para a gente repensar o lar além do prédio. Quando a gente pensa em lar, geralmente a gente se refere a uma casa dividida por cômodos, que geralmente tem quarto, cozinha, sala, sanitário, os mais prováveis, por isso que um deles se chama um quarto. Na matemática, se for dividir, daria um quarto, realmente, um dos cômodos. Mas além de tudo, da estrutura física, o lar, ele é uma grande escola para todos nós. E não só o lar físico que está ali, mas o lar planeta, o lar Via Láctea, o lar universo, que a gente habita pela misericórdia e graça de Deus, tentando melhorar a cada momento, a cada instante, a nossa condição moral, a nossa condição espiritual. André Luiz, no livro Missionário de Luz, ele nos diz que o lar não é somente uma moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Então, não estamos num lar por acaso, não estamos numa família por acaso. Nós estamos ali porque precisávamos estar e porque deveríamos estar ao lado daquelas pessoas que não estão conosco apenas a primeira vez, mas estão conosco há várias e várias encarnações, tentando cada vez mais nos reajustar uns com os outros. Claro que cada um tem a sua características diferentes. Com certeza, alguns lares vivem bastante em conflito. Outros já conseguem viver mais em harmonia. E a gente costuma, muitas vezes, identificar dentro dos lares nossas afinidades, como também aquelas pessoas que ainda não temos muitas afinidades com ela. E eu dizia na última palestra que eu estava dando no outro centro, que a rosa, ela é muito perfeita, né? Aveludada, com um botão muito charmoso, às vezes vermelho, rosa, azul, amarelo, depende da qualidade da rosa. Mas diante de tanta beleza, ela tem seus espinhos também no caule. Nem por isso ela deixa de ser rosa. Nem por isso ela deixa de exilar perfume. Outra magia que a natureza nos mostra, que Deus nos mostra, é a dinâmica da cana-de-açúcar. Ela é prensada, ela é cortada, prensada, moída, mas oferece o mel, mas nos oferece doçura. Então a gente também estamos vivendo num lar planetário, onde precisamos a todo momento conhecer os nossos irmãos, amá-los como eles são, identificar suas qualidades e seus defeitos, e mesmo assim dedicar amor a eles, o que não é fácil. A prática do amor é uma prática difícil, muito difícil.
Já dizia Jesus, né? É uma prática muito difícil. Jesus, em uma de suas histórias, conta-se que Jesus e Simão Pedro saíram em uma viagem e durante essa viagem eles cansaram e pediram hospedagem em um local onde tinha bastante pessoas jogando, alguns jogadores de dados, cartas, e eles disseram: a gente não tem muito local aqui para abrigar não. E Pedro, muito cansado: não, mas a gente quer, e colocaram-os para ficar no fundo dessa casa. Não tinha cama, não tinha rede, tinha apenas alguns almofadões, e Pedro ficou descansando mais perto da porta e Jesus mais ao fundo. Um dos jogadores que estavam lá na mesa, ele se indagou e disse: a gente abrigou aqui dois ladrões, a gente não sabe quem são esses dois homens. E ele instigou até que alguém fosse lá e desse uns corretivos em um deles. E alguém foi lá, pegou o primeiro que estava mais perto da porta e bateu em Pedro, puxou Pedro para fora, bateu, e ele voltou lá para dentro, todo machucado, né? E em silêncio. E Jesus, Pedro, disse: Pedro, tu tem paciência, não faz ficar reclamando não, nem choramingando, é assim mesmo. E voltando depois, com muito tempo, um dos jogadores achou injusto um apanhar e outro não. Só que nessa medida, na volta, Jesus tinha trocado de lugar com Pedro, tinha colocado Pedro mais perto da parede, que os almofadões eram mais confortáveis. E quem voltou lá disse: não, o da porta já apanhou, vou bater no outro. E novamente Pedro voltou a ter outro corretivo. E voltando de novo, Pedro quis reclamar, e Jesus: Pedro, não reclama, essa é a missão. E ele ficou lá, quietinho, choramingando, mas quietinho. Quando eles partiram em viagem, Jesus quebrou o silêncio. Aí disse: Pedro, tu apanhou 2 vezes. E nas 2 vezes que tu apanhou, tu não reclamou. Ele disse: mestre, tu disse ter paciência é o jeito de ter paciência. E ele disse: esse é um dos motivos porque esse é uma das causas daqueles que querem seguir pelo amor. Aí Pedro olhou para ele estranho e disse: é por isso que ninguém quer seguir o Senhor. Ele disse: é verdade, Pedro. Então, muitas vezes, a dor, as dores que nós passamos, as agonias, até dentro da nossa própria casa, ela é um grande ensinamento para a vida da gente. São através das pessoas mais difíceis que a gente aprende a se educar. Que muitas vezes nós vemos até o nosso eu no espelho do outro. Porque nós só percebemos nossas falhas quando alguém chega e mostra para a gente, através de um gesto ou através realmente de palavras. E o lar na terra, ele é um grande núcleo de trabalho, de aprendizado, onde as almas se encontram para conviver. E elas buscam ali superar seus problemas. Educar é a base da evolução. E se nas escolas do mundo educamos nosso intelecto, é no lar que educamos nossos impulsos e os nossos sentimentos. Uma vez indagado sobre qual na Terra é a melhor escola de preparação para as almas, Emmanuel nos disse: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. As escolas formais que nós colocamos nossos filhos, que nós estudamos, ela apenas passa as informações que a gente precisa. Mas a escola que forma o homem ainda é o lar. É onde precisamos conviver.
Eu gosto muito de falar os depoimentos que eu tive de minha vida. Eu fui criado no interior. Eu vivi 30 anos no interior. Fui criado em zona rural. E eu tinha alguns ensinamentos de casa que me educou para muita coisa na vida. E meus pais eram muito simples, e eu convivi vizinho aos meus avós. E uma coisa que eu lembro muito era meu pai com as visitas que ele recebia em casa à noite. Eram os compadres lá do sítio que iam visitá-los. E quando eles estavam conversando na sala, que uma criança vinha passar na sala, ele apenas levantava a mão. A gente sabia que não podia passar naquele momento, para não atrapalhar. Isso era educação. À noite, meu pai não perguntava que hora a gente queria dormir. Se ia assistir algum programa no rádio, né, porque na época não existia TV, ele apenas dizia: está na hora de todo mundo pegar a sua rede. E a gente sabia a hora de fazer isso. Nunca deixemos de estudar. Ele valorizava muito a gente ir para a escola, mas o trabalho tinha que existir. E a gente se adaptava desde pequeno às pequenas coisas que a gente já podia fazer. Se era na agricultura, quem tinha menos condições de fazer esforço ia pelo menos semear. Colocar as sementes lá onde estavam sendo feitas as covas para plantar o milho, o feijão. Se era para pegar água, a gente no mínimo segurava o funil aonde ele colocava a água para encher os tonéis. Mas todo mundo tinha uma atividade. A hora do almoço era sagrada. Meu pai não admitia ninguém sentar na mesa sem colocar uma camisa. E não admitia ninguém comer depois das refeições, ou seja, chegar depois das refeições para comer, a não ser que fosse um caso muito extremo. Eu lembro que eu tinha meus 15 anos, mais ou menos 14, 15 anos, e eu me empolguei muito no campo de futebol, brincando com os colegas. Quando eu cheguei em casa, era quase 2 horas da tarde. Procurei almoço no domingo, minha mãe disse: tem almoço mais não, teu pai mandou jogar o resto fora. Poxa, por que? Ele disse: porque ele disse que a hora de almoço é meio-dia. Quem não chegou não come não. E eu fiquei revoltado, ele estava deitado, ele levantou, ele só fez levantar, olha assim: você está reclamando de quê? Eu disse: não, que eu fiquei sem almoço. Se você não ficou sem almoço, você não veio almoçar, é diferente. O almoço tinha. Aprenda a chegar em casa na hora do almoço. Foi a última vez que eu fiz isso. Quando eu estava no campo, onde eu estivesse, que eu olhava para o relógio, 11 horas, vou para casa, senão eu vou ficar sem almoço. Então, são esses pequenos gestos que em casa nos educava para a vida. Eu tenho um filho hoje de 17 anos. É difícil essa nova geração, até pelas informações que eles recebem, a gente ter a mesma educação, passar a mesma educação que teve. Mas a gente se esforça até pelo diálogo, até tentando dialogar com eles. Porque são jovens que têm bastante informação, são jovens muito inteligentes, e muitas vezes nos vence pela própria afirmações que eles têm. Mas temos que ser firmes no projeto da educação dos nossos filhos e saber colocar para eles que limites existem. Eu trabalho com educação. Eu sei como é difícil nas escolas, se alguém aqui trabalha sabe disso. Controlar os impulsos de muitas crianças que hoje em dia não tem mais limite em casa. Eu cheguei para uma mãe conversando com ela uma vez e disse: mãe, a gente convocou a senhora aqui porque seu filho está dando muito trabalho na escola. Ela olhou para mim e disse: eu não sei mais o que fazer com ele não. Eu disse: ô querida, depois a senhora vai ter que aprender, porque seu filho tem 7 anos e a senhora tem quanto? 38. Eu disse: pois é. E a senhora com 38 anos está dizendo que não sabe o que fazer com seu filho que tem 7. Aprenda, porque ele vai ser seu filho o resto da vida. Ele só vai ser aluno dessa escola mais 2, 3 anos. Essa transferência de cuidado, de responsabilidade que muitas vezes nós passamos para outras instituições, é aquela fuga que nós queremos ter de não assumir os nossos próprios compromissos.
E a gente precisa saber que no lar se encontra mais do que só os corpos que estão ali. Ali tem almas que estão trazendo sua programação espiritual para conviver conosco. Na busca do aperfeiçoamento, onde os afetos e desafetos, amigos e adversários começam a construir os seus entendimentos, aprendendo a vencer divergências ou agravando-as, sob as quedas do relaxamento e preguiça. Então, essas diferenças que nós encontramos nos lares, elas precisam ser educadas a partir de nós que passamos a conhecer um pouco da doutrina. Porque nós conhecemos realmente muito pouco, mas agradecemos esse pouco. Como nos ajuda? A minha relação com meu filho poderia ser mais difícil se hoje eu não conhecesse a doutrina. Porque a minha própria consciência me educa e me fala todos os dias: Emmanuel, tu tem 46 anos, teu filho tem 17. Olha quanto tempo tu viveu, olha quanto tempo ele viveu. Não é ele que vai dizer: papai, senta aqui para a gente conversar, mas é você quem precisa. Filho, senta aqui que a gente precisa conversar. E nossa geração está se educando muitas vezes pela compensação. Quando não se tem o diálogo em casa para se tentar educar, porque eu perdi o sentido do diálogo, muitas vezes eu não tenho tempo suficiente para educar. Porque muitas vezes nós saímos de casa cedo, passamos o dia fora, e quantos de nós que estamos aqui ou que não estão presentes, saem de casa com os filhos dormindo e voltam, os filhos já estão dormindo. E a gente não tem o tempo suficiente para sentar ao lado deles. E Emmanuel conclui dizendo que o estabelecimento do ensino, propriamente do mundo, pode instruir, mas só um instituto familiar pode educar. É por esta razão que a universidade pode fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Você pode ter cursos, você pode ter todos os diplomas que você precisar, mas é a educação do lar quem vai fazer nós como cidadãos, como homens, como seres humanos. E a gente vê, eu acho que esses exemplos todos os dias, até na mídia. Pessoas que foram bem formadas, passaram por grandes universidades, são grandes oradores, mas a educação do lar, você percebe como influencia no cidadão que ele é, no que ele quer transmitir, se é paz, se é guerra, se é amor, se é desafeto. Ele transmite isso para a gente, independente da formação que ele esteja. Então o lar, ele é muito importante para cada um de nós, nessa formação. Quando a gente medita hoje essa questão da chegada do terceiro milênio, devemos nos conscientizar que a sociedade é um conjunto de lares e que cada um desses lares é uma mini-sociedade. A transformação que nós esperamos hoje para esse planeta, para esse mundo que estamos aí, se ela não começar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, ela não vai acontecer lá fora. Eu tive a grata satisfação de conhecer um cidadão, agora há pouco em João Pessoa, num seminário que teve sobre cultura de paz. Ele tinha vindo para o Rio Grande do Sul e foi feito o convite e ele veio a João Pessoa. Ele é um neto de Mahatma Gandhi. E ele passou ensinamentos assim, bem simples para a gente. E um deles foi exatamente esse. E ele dizendo que ninguém espere mudança nos políticos. Ninguém espere mudança de que venha de um todo da sociedade. Mas que a gente aprenda a mudar nós mesmos dentro de casa. Porque se a nossa casa for um ambiente de luz e de paz,
O mundo lá fora, o restante do mundo que a gente vive, a sociedade, ele pode até viver em conflito, mas você vai ter muito mais tranquilidade de lidar com esses conflitos. Você vai estar muito mais tranquilo para lidar com esses conflitos. Agora o mundo lá fora, ele pode começar a se transformar num mundo mais de paz. Mas se você vive em conflito dentro da sua casa, dentro do seu lar, como é que você vai conseguir se adaptar a essa paz que tanto deseja? Então nós estamos também passando por um momento de difícil, um momento de escolhas. E a gente vê como a intolerância das pessoas estão grande nesse momento. Pelo simples fato de cada um ter a sua própria escolha. E nós esperamos, nós colocamos muita expectativa no que o outro vai resolver daquilo que é de nossa competência. Isso seja em que sentido for. A gente coloca em primeiro lugar, claro, a política. Mas a política ela está envolvida também dentro da nossa casa, no nosso grupo de trabalho. Sim, porque na hora da gente escolher, se a gente tiver a condição de escolher o gestor do nosso trabalho, o gestor do nosso grupo social, muitos dos nossos interesses falam mais alto, porque nós queremos que o próximo gestor resolva, seja aquela pessoa que faça o que a gente gostaria de fazer, e que não é bem assim. E ele precisa agir, muitas vezes, como um gestor. E eu coloquei isso um dia desse, numa reunião lá na escola, porque eu dizia assim, que do mesmo jeito que a gente escolhe os políticos, a gente escolhe o gestor aqui da escola. E a gente escolhe o gestor da escola esperando que futuramente ele vá dispensar no dia de aula que eu precisar fazer um exame e não precisar trazer um atestado. Ele vai me dar uma folga no dia que eu precisar daquela folga e que vai ser mais amigo do que gestor. E frustra a gente quando essa pessoa não é o gestor. Então, como líderes de dentro de casa, pai e mãe, nós também temos que ser pai e mãe. Nós também temos que ser grandes líderes. Porque podemos ter até aquela questão, eu sou muito amigo do meu filho, mas eu não posso trocar a questão da amizade pelo respeito. Meu pai foi um grande amigo meu. Meu pai nunca me bateu, mas ele falava muito sério com a gente. Ele colocava as situações num momento muito certo. Jesus foi um grande pai, um irmão e grande pai. Deus é um grande pai. A espiritualidade para a gente é uma grande paternidade, uma grande maternidade, mas ela também é muito firme nos seus propósitos. E a gente sabe dessa firmeza. A nossa consciência fala conosco a todo momento dessa firmeza. Muitas vezes nós agimos, mas agimos sabendo que estamos agindo errado. Porque se conhece o grande espírita, não por ele estar dentro de uma casa espírita, mas no dia a dia dele, no comportamento dele, no ambiente de trabalho, dentro da própria casa, dentro da sociedade, na hora que alguém lhe fecha do trânsito, né? Ou buzina atrás de você, que o sinal abriu. E muitas vezes a gente perde o nosso controle. Mas é normal. Nós estamos aqui em crescimento. Nós estamos aqui aprendendo. Mas o bom é quando a gente aprende. Porque quando você desperta para essa consciência, mesmo quando você machuca alguém, você tem o cuidado de pedir desculpa. E aí a gente já estamos nos educando. Porque já temos a consciência de que erramos. Seria pior quando a gente fazia o próprio erro e a gente não reconhecia que tinha cometido. E o lar, ele é também um grande forno preparador. Jesus, através das palavras de Neo Lúcio, nos ensina que o lar, na maioria das vezes, é o caminho santo ou o forno preparador. Como é que a gente, quem é dona de casa aqui sabe, o que é que a gente leva para o forno?
A gente não leva nada pronto. A gente leva apenas o preparo. Né? Pega a massa, ela ainda está crua, coloca os ingredientes. Quando ela está com todos os ingredientes, é que a gente leva lá para o forno. Então o lar, a nossa casa, é esse forno que nós fomos colocados lá. Todos os ingredientes foram colocados adequadamente em cada um de nós na nossa reencarnação. E você vai para aquele forno, aquela família. Você vai dosar a sua temperatura. E começamos essa convivência. O mais importante disso, o mais interessante disso tudo, é que nós não vimos com a consciência de quem nós fomos ao lado dessas pessoas, para que a gente possa trabalhar melhor essa nossa convivência, esse entendimento. Sim, porque nós, quando somos pequenininhos, todo mundo abraça, todo mundo cheira, todo mundo aperta, aí a gente vai crescendo, vai dando trabalho e vai começando a desenvolver as características materiais que nós adquirimos. E as nossas características espirituais de outra reencarnação, elas voltam a aparecer também. Mesmo a gente sem ter consciência, mas elas voltam a aparecer. E é aí o grande desafio nosso, conviver com essas diferenças, aprender com essas diferenças. Divaldo conta a história do menino que foi colocado lá na Casa do Caminho. E essa criança foi crescendo e ela foi querendo sentir, ela sentia o desejo de cortar as meninas que trabalhavam na casa e sentir o sangue correr nas mãos. E elas ficavam preocupadas com isso, sempre falava com o Divaldo. E ele conversava com ele, com o garoto, tentando questionar ele o porquê dele fazer isso. Se ele já tinha, como é que ele sabia que era quente esse sangue? Ele disse, não sei se é, eu não sei o que é, mas eu acho que é. E ele foi crescendo, com esse crescimento ganhou liberdade, e um dia ele disse para ele, quando você sentir esse desejo, não faça com ninguém não, venha fazer comigo. Porque se você viveu esse tempo todo aqui comigo e não perdeu esse desejo, o culpado acho que foi eu. E ele chamava ele de pai, disse, não pai, que é isso, fazer isso com o senhor nada. Fica o alerta, não faça com ninguém, venha fazer comigo. E ele foi embora, saiu, casou, construiu família. Com o tempo ele volta, e os dois almoçam junto, conversam, e Divaldo diz para ele, aquele desejo, você lembra daquele desejo? Você ainda tem? Ele disse, não. Algumas vezes senti, mas foi desaparecendo. Lembra que o Senhor me disse que eu investisse na oração para ir esquecendo essas coisas? Ele disse, lembra. Já que você não tem mais esse desejo, eu vou contar uma coisa para você. Você em outra vida foi um assassino em série. Esse desejo seu não era do nada, não. Então, assim, essa história ela é bem mais detalhada. Eu quis falar assim bem rápido para entender assim que muitas vezes tem coisas que a gente escuta de parentes, de pessoas que estão ligadas a gente, até dos nossos filhos, que a gente se indaga de onde saiu isso. De onde esse menino, de onde essa pessoa criou isso, ou inventou isso. São os traços que muitas vezes nós trazemos dessas reencarnações e vêm para o nosso meio familiar. Eu tenho uma amiga que ela é evangélica. Ela chegou para mim e disse, Emmanuel, eu estava na igreja com meu filho, eu vou perguntar a tu, porque eu sei que tu é espírita, e se tu pode me dizer alguma coisa que eu estou sem entender. Eu disse, o que foi? Eu estava na igreja com meu filho, ele tem 6 anos. Ele brincou, de repente voltou, olhou para mim e disse, mãinha, aqui está cheio de gente que já morreu. Eu disse, de onde você tirou isso? Ele disse, onde a senhora está sentada, tem 2 atrás da senhora. Eu disse, menino, deixa de conversar isso, onde tu tirasse isso? Ela já ficou assustada, né? Aí ele disse assim, mas eles estão aqui para aprender também.
ela perguntou isso a mim. Eu sorri para ela e disse, não, ele não disse nenhuma mentira, não. Mas a irmã disse, não, eu não estou questionando se você acredita ou não. Eu só estou dizendo que ele não disse nenhuma mentira. Ele estava num templo religioso, era natural que existisse muitos espíritos que já desencarnaram, que estavam ali também para ouvir, para aprender, igual a gente tem na igreja católica, igual a gente tem no centro espírita. Era natural que tivesse ali. Mas um dele viu isso e disse, se é você que ele viu, se ele não viu, se ele sabia ou se não sabia, é impossível. Mas ele deve ter algum conhecimento para chegar para você, ou ele deve ter visto alguma coisa para chegar para você e dizer isso. Do nada ele não tiraria isso, e do nada você não estaria me perguntando. Porque a gente tem, muitas vezes, todo mundo sabe que nós estamos aqui hoje num salão onde tem várias cadeiras ocupadas por pessoas que estão encarnadas, mas que tem muitos também desencarnados ocupando as outras cadeiras, ou os outros locais do salão. Mas a gente muitas vezes tem medo de falar sobre isso, né? Ou de até saber quem existe. A merendeira da escola chegou para mim e disse, mano, tu já viu o espírito? Eu disse, já. Aonde? Isso aqui onde a gente está tem 4. Ela disse, misericórdia. Disse, tem eu, a senhora, Dona Lúcia e Dona Fátima. Apenas estamos encarnados, mas somos espíritos. Eu disse, não estou falando disso não, estou falando os que não estão, esses aí eu não consigo ver ainda não, mas eles devem estar por aqui. Então, assim, nós vivemos muito acreditando naquilo que a gente vê, né? Então, assim, contei isso assim, porque essas características que as pessoas de casa, ou que muitas vezes nossos filhos comentam conosco, são coisas que muitas vezes parece até que nos chocam. E de onde ele tirou isso? De onde esse menino tirou essa inteligência? De onde esse menino saiu com isso? De onde esse menino aprendeu a cantar? De onde esse menino aprendeu a recitar, a ser bom em matemática, né? Tem um menino lá na escola que o professor se chocou com ele, e olha só, o professor, ele é evangélico. Ele chegou para mim e disse, Manuel, eu trouxe esse menino aqui porque ele está me chamando de mentiroso lá na sala. Eu disse, sim, foi o que aconteceu. Aí eu disse, senta aqui, Francisco. Aí o menino sentou e disse, por que você chamou o professor de mentiroso? Ele disse, sei, porque ele estava mentindo. O professor estava contando uma história, foi na época da Páscoa, sobre a Páscoa dos Hebreus. E o professor começou a contar, ele olhou para o professor e disse, isso é mentira. Aí o professor disse, o que é isso, menino? Ele disse, é mentira, não foi assim? Por que você disse, o que você está dizendo? Ele disse, não foi assim não. Não existia isso não, era diferente. Ele, como é que você sabe disso? Porque eu sei. Eu estava lá. É complicado. Uma criança de 7 anos olhar para um professor, na hora que ele está contando uma história da Bíblia, que ele estava lendo pela Bíblia, e dizer para ele, não era assim não. Não foi bem assim não. Foi bem parecido, mas não foi bem assim não. E eu disse, o professor, ele é um menino mal educado? Ele disse, não, ele nunca me respondeu na sala, saiu com isso hoje. Eu disse, não, deixa eu conversar com ele, vai dar a sua aula, que eu vou conversar com ele aqui. Aí eu comecei a conversar com ele e tal, eu disse, ô Francisco, você tem algum amigo, tem algum amigo que você vê que ninguém vê? Ele disse, tem. Eu tenho um amigo que brinca comigo todo dia. Eu já fui dizer à minha mãe disse que eu estou ficando doido. Então, assim, essas pequenas coisas que muitas vezes nós deixamos passar, essas inteligências que muitas vezes nós trazemos e que são compartilhadas dentro de casa com os nossos parentes, são essas experiências ricas que o Espírito traz de outra vida e que muitas vezes nós não estamos preparados para lidar com elas. Então, se nós não estamos preparados para lidar com essas pequenas coisas, imagina compreender quem fomos, quem está conosco, o que foi na nossa vida. Mas o mais interessante disso é que muitas pessoas que não conhecem a doutrina dizem, né? Eu queria fazer uma regressão, eu queria saber quem eu fui. Nós carregamos para o mundo o reflexo daquilo que construímos em nosso relacionamento no lar, sendo ele o manancial e a inspiração de nossas atitudes na sociedade, de nossa personalidade e de nossas metas na existência. Emmanuel, analisando o assunto, diz que o lar na Terra ainda é o ponto de convergência do passado,
Dentro dele recebemos todos os serviços que o tempo nos impõe, habilitando-nos ao título de cidadão do mundo. Esse título que nós recebemos de cidadãos do mundo, dependendo da educação, de como nós convivemos dentro do nosso lar, ele pode significar muito para cada um de nós. Sabe uma coisa que mais me chamava a atenção no interior? É que quando a gente saía de uma comunidade para outra, que muitas vezes a gente chegava num local e as pessoas não conhecíamos, e chegava e dizia: você veio de onde? Aí eu vim de tal comunidade. Você é filho de quem? E quando eu dizia: eu sou filho de seu Sebastião, é conhecido como Basto, ele disse: ah, é gente muito boa. É filho de seu Sebastião, é gente muito boa. E eu nunca esqueci isso. O legado da família. Como era importante. As pessoas se conheciam apenas pelo sobrenome ou pela a prática e a educação que uns tinham uns com os outros. E a coisa que eu mais tinha vergonha era de ser reclamado num canto, ou alguém chegar e dizer: olha, seu Basto, o seu filho estava fazendo tal coisa em tal lugar. Pelo respeito que eu tinha ao meu pai, eu tinha muito medo de dar uma vergonha a ele. E ele passava isso para a gente: olha onde você entra, saiba onde você entra e onde você sai. Meu filho, a gente constrói aquilo que a gente é pelo comportamento que a gente tem. Você não é obrigado a aceitar nada que os outros queiram fazer, você só aceita aquilo que você quer. E como isso influencia? Eu estava num casamento com meu irmão, e a gente estava com um grupo de amigos muito grande, uns 10 amigos. Foi durante o dia, e um rapaz da festa chamou a gente em particular e disse: eu vou colocar almoço para vocês dois. Tá? Aí meu irmão disse: se for para nós dois, eu não quero não. Se você puder se puder almoço para todos os que estão aqui, tudo bem. Se for só para nós dois, eu não quero não. Aí ele foi lá dentro e voltou e disse: não, dá para os 10 almoçar. Aí todo mundo almoçou. Quando a gente estava indo para casa, a gente morava em comunidades diferentes, um dos nossos colegas botou a mão no bolso e disse: que eu trouxe do casamento, um garfo e uma faca. Meu irmão, na hora, revoltou-se, pegou ele pelo braço: você vai voltar lá agora e vai devolver. E a gente voltou, a gente estava quase no meio do caminho já. A gente voltou para esse rapaz devolver o garfo e a faca. Eu nunca esqueço disso. Ele disse: você está ficando louco, hein? Aqui, meu pai me ensinou na vida que aquilo que a gente pega, que não é nosso, é roubo. Vamos devolver. Se alguém descobrir que você fez isso, vai chamar todo mundo aqui de ladrão. Vamos devolver. Isso é educação do lar. Isso a gente aprendeu em casa. Nas palavras de Jesus, encontramos a orientação verdadeira e segura para o desempenho de todas as atividades do trabalho no lar, visando o aperfeiçoamento dos espíritos reencarnados que vivem sob o mesmo teto. Jesus, em seus ensinamentos, ele deixou bem claro para a gente como viver em sociedade mínima, que é a família. Para os pais poderem realizar essa grandiosa tarefa de renovação do mundo, formando o caráter de seus filhos, faz-se necessário manter no lar um ambiente propício ao aprendizado da lei divina. Tem alguns itens que a gente pode citar aqui como importantes nessa convivência familiar. Um deles é despertar na consciência dos filhos a existência de Deus, a nossa filiação divina e a imortalidade da alma. Em primeiro lugar, que Deus existe. É muito bom a gente saber que Deus existe e que a gente não está aqui por acaso. Eu li uma história hoje de uma senhora que estava passando muita necessidade, muita necessidade. E ela foi a uma rádio e disse que estava passando essa necessidade
E, aliás, a rádio tinha feito um desafio na cidade para saber se as pessoas acreditavam realmente na existência de Deus. E essa mulher foi lá na rádio e disse: eu vim aqui provar a existência de Deus. Sim, mas como a senhora veio provar a existência de Deus? Como é que a senhora sabe que Deus existe? Lá em casa, a gente está sem se alimentar há 5 dias. Meus filhos estão sem comer há 5 dias. A gente está apenas tomando água. E quando pode, um pouquinho de garapa. Se Deus não existisse, meus filhos não estavam mais vivos, não. E alguém ouviu isso. Um cara que era totalmente incrédulo e tinha um grande comércio. Ele chamou 2 de seus empregados e disse: vocês vão levar uma feira com tudo na casa daquela senhora que estava na rádio. E eu vou desmascarar ela, eu vou mostrar para ela que Deus não é tudo na vida de uma pessoa, não. Que esse Deus que ela fala não existe, não. Vocês vão levar esses alimentos e quando terminar de descarregar o alimento, vocês digam para ela: a senhora sabe quem mandou isso para a senhora? Aí você diga a ela que vocês vão dizer que foi o diabo. E se ela não perguntar, vocês confiem, vocês digam a ela que foi. Mas senhor, a gente vai fazer isso, e se vocês não fizerem, vocês vão perder o emprego, porque eu vou estar ouvindo na rádio. Viu? Entrou em contato com a rádio, para a rádio ir fazer a cobertura, e levaram para a casa da mulher, começaram a descarregar os alimentos. E cada pacote de alimento que saía do carro, a mulher ajoelhada botava as mãos para o céu e dizia: graças a Deus. E dizia outra: graças a Deus, obrigado, meu Deus. Aí quando terminaram, os 2 rapazes disseram: senhora, a senhora está agradecendo muito a Deus, mas sabe quem mandou isso para a senhora? Ela disse: não, quem mandou isso para a senhora foi o diabo. Ela disse: está vendo, meu Deus? Está vendo, meus filhos? Quando Deus quer, até o diabo obedece. Então é muito importante a gente saber, os nossos filhos saber, em primeiro lugar, que tudo que a gente tem é Deus quem existe. Ensinar a prática da verdade, formar na criança o hábito do trabalho, quanto mais cedo melhor, de acordo com a capacidade. Ninguém vai colocar uma criança para fazer trabalho que não pode. Mas coisas simples, que uma criança já pode começar a fazer, hábitos simples, como tomar uma água e colocar um copo numa pia, como ir no sanitário e lavar as mãos, são hábitos simples, são hábitos que dão responsabilidade. Despertar e ensinar o sentido de caridade, de ajudar uns aos outros. O hábito da prece todos os dias, agradecer a bênção da vida. O Evangelho no lar é uma grande força para um lar, para uma casa. Como protege, como ajuda, como educa a prática do Evangelho no lar. Estar atento às atividades escolares e doutrinárias dos filhos. Ensinar aos filhos a prática do perdão, não deixando permanecer entre eles qualquer animosidade. Aprender a perdoar. As crianças não se perdoam muito hoje nas escolas, é tão difícil. E a gente precisa colocar neles esse sentido do perdão, de saber que o outro erra, que ele precisa ser perdoado. Ensinar, disciplinar com amor, aplicando a energia amorosa. Aplicar a energia amorosa. A disciplina não precisa ser somente corretiva, do bater. Como eu disse a vocês, meu pai nunca precisou bater na gente para nos educar. Mas ele ensinava pelo amor. E ele não teve essa preparação que hoje eu tenho, que cada um de nós tem. Mas ele sabia o momento certo de falar. Meu pai trabalhava à noite e ele chegava em casa de manhã. Antes de abençoar cada um dos filhos, ele perguntava à minha mãe: alguém deu trabalho aqui ontem? Mesmo que a gente tivesse dado, minha mãe dizia: não, foi tudo em paz. Isso era amor. Praticar junto com os nossos filhos o Evangelho no lar. Encaminhar os filhos às aulas de evangelização. Tem uma frase que o nosso grande amigo Heriberto, lá do centro, ele usa, dizendo que um dia nós vamos ser cobrados
dos filhos que nos demos, que nos deram. Então, quem está dentro de um centro espírita tem a responsabilidade de colocar os filhos na evangelização, encaminhar os filhos para a evangelização. E a gente tem que entender que ele pode ter até as suas escolhas, mas a gente precisa ser firme nesse propósito. Como eu disse a vocês, eu tenho um filho de 17 anos. Ele participa de um grupo de AJC na Igreja Católica. E eu não impeço ele de fazer isso, não. Ele gosta, para mim então é a prática do bem. Mas a evangelização do domingo, eu disse, ela é sagrada, você vai ter que ir comigo. E ele vai. Ele vai se despertar um dia e vai fazer a escolha dele. Mas eu não quero que a minha seja só uma imposição. Mas ele precisa entender também. E como eu disse, quando eu disse aí, meu filho, você vai estar morando comigo. E dentro de casa eu ainda sou pai e você é filho. Enquanto você estiver sob o meu domínio, as coisas vão ser como eu quero. Um dia você vai entender isso. E a gente não precisa discutir para isso, não. Respeito a todos os familiares e a todas as pessoas em geral. Prometer à criança somente o que possa cumprir, mas com discernimento. Não prometer aquilo que a gente não vai dar. E nem fazer promessas vazias. Aquelas promessas que, não, se você fizer isso, eu lhe compenso com isso. Não precisa. Visitar familiares, sustentando a amizade e a união da família, dando atenção aos idosos. As pessoas que mais têm experiência. As grandes culturas orientais, elas têm por característica respeitar os idosos. Examinar as queixas dos filhos, ponderando as decisões pela razão, com o critério da verdade. Tomar conhecimento das reclamações sobre os filhos, não os defendendo precipitadamente, antes de averiguar com certeza a verdade do fato. É outra característica difícil que a gente encara hoje nas escolas. É que quando muitas vezes um pai e uma mãe chegam numa escola, em alguns casos, ele já chega defendendo o filho antes de saber o que foi que aconteceu. Porque primeiro ele é convocado na escola para ter uma conversa. Mas como ele sabe o filho que tem, muitas vezes ele chega defendendo antes de saber o que aconteceu. E muitas vezes pior, na vista do filho. Então assim, eu acho que tem situações que você tem que ser bem ponderado para entender de que meu filho também erra e que meu filho não é o único santo do mundo, não. Tomar conhecimento das... preocupar-se com os filhos rebeldes, difíceis e excepcionais. Não fazer comparações negativas com os irmãos ou companheiros. Em todos os momentos, utilizar o recurso da prece. Muito importante, aqueles que são mais difíceis. Se utilizar muito da prece e da oração, pedindo ajuda para que mude comportamento. Lembra da história de Divaldo? Oferecer aos filhos somente brinquedos educativos, que lembrem a prática do bem e do trabalho, eliminando os brinquedos de guerra para o ensino da paz. Os pais devem educar-se para educar, exemplificar para ensinar. Eu ainda sou a favor da cultura de paz, do ensinar o bem. Não se muda uma sociedade pela violência. Não se muda uma sociedade ensinando a se defender com armas, mas sim pela prática do bem. Um dos ensinamentos, quando foi perguntado sobre esse mundo que a gente está vivendo tão difícil, de pessoas tão difíceis, de políticos tão difíceis, de famílias tão complicadas, o que fazer? Que decisão tomar? Já que a gente está passando por um país com um momento de decisão tão forte. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que o nosso palestrante, o neto de Mahatma Gandhi, ele mora lá nos Estados Unidos. E ele nos disse assim: por não acreditar nos homens, por perder a crença na política, nos Estados Unidos fizeram uma grande loucura, elegeram um grande louco.
E ele disse: não façam isso com o Brasil. Então, assim, é difícil a gente tomar as decisões que a gente toma nos dias de hoje. Muito difícil. A gente tem que ponderar muita coisa, a gente tem que pensar muitas coisas. Mas eu acho que nós temos discernimento necessário para saber o que é bom e o que é ruim para o nosso lar chamado Brasil. O nosso lar planeta. O nosso lar de casa, claro, primeiro. Mas para todos esses lares que a gente precisa. E tem outras atitudes, se a gente fosse citar aqui, a gente ia passar a noite citando sobre ela. Mas eu queria deixar essa frase aqui para vocês. O lar não é somente um santuário de alvenaria, onde reconfortas o corpo. É também o reino de almas, onde o teu coração reclama a bênção da paz e a alegria de viver. É o templo em cujo altar vivo o Senhor nos situa, o Espírito para o aprendizado na escola humana. Jamais te esqueça que o lar é uma bênção de Deus na terra. O nosso lar, ele é uma bênção de Deus na terra. E é uma escola que a gente foi colocado para ela. E que a gente aprenda nessa escola a cada vez mais se educar e educar aqueles que estão do nosso lado. Que Deus nos abençoe e que Jesus continue na nossa proteção.